Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Luz e força na sua vida, meu irmão e minha irmã. Que pela intercessão da Virgem Santíssima e de São Félix, o Senhor te conceda as bênçãos e as graças dos céus. Rogue sem cessar a Deus por sua vida, por sua família, por tudo aquilo que vocês trazem em vossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Félix, homem feliz. São Félix, o homem da alegria, o homem da humildade, o homem da sinceridade e da verdade divina. Como todos os santos, e apesar de sua falta de estudo, Félix possuía ciência real. Um dia, quando ele estava em casa, cientista ocupado, considerando a biblioteca, que ele assim era responsável, enfeitou no topo das paredes da sala, em destaque. Seus olhos caíram sobre um crucifixo que foi ali colocado. Vejo você, doutor, diz Félix. Fizemos todos os livros para torná-lo melhor compreendido. E ele disse, mostrando o crucifixo para outro personagem, ele dizia da mesma forma, mostrando-lhe o crucifixo: Félix, um grande apaixonado pela cruz de Cristo. Félix amava a cruz do Senhor Jesus em tudo, com seu olhar místico, profundo, realista, com a profunda fé, via o crucifixo como expressão de sua fé, de seu amor por Jesus, lhe convidando a uma profunda e uma íntima oração e uma profunda comunhão e intimidade com o Senhor pela sua oração. É realmente isso toda a lei de Deus em um livro. O bom irmão teve muitas dessas palavras piedosas e espirituais. Eles saíam de uma realidade que via a luz pura que ardia o seu coração e que levava a uma meditação. O santo obediente, a qual assim Félix se dedicou completamente, parecia suportar a pureza de todas as ações de sua vida, incompreensível em tudo, porque em tudo isso só agia por obediência e ele nunca teria arriscado nada sem saiba se será provado pelos superiores. Félix, o homem da paciência, doutor da paciência, mestre da paciência, homem que assim respirava a paciência, seu jeito todo paciente. Félix, mestre da paciência. Esta virtude brilhou nele ainda mais, como ele
parecia ser capaz de destruir mais a liberdade no emprego, porque um colecionador de esmola que passava a maior parte do dia fora do convento não pode ser assistido por superior nem seguido passo a passo em todas as suas etapas. Você tem que, mesmo ele tendo a permissão para sair tantas vezes quando ele quisesse, o tempo e para lugares que julgava ali percorrer, Félix, como um peregrino, como um homem de Deus, teria dado um irmão menos excelente espírito, de oportunidade para fugir da obediência, pois esse irmão tinha acabado de achado ainda mais difícil se submeter à direção do seu superior. Ele teria tido por mais tempo vício em lidar livremente com os secularistas. Félix, um grande obediente. O irmão Félix teve o cuidado de não ceder dessa maneira. Nós que assim olhamos para este homem como modelo de fé, não tínhamos nunca ouvido resposta após querer da sua observação a qualquer comando do superior. Nem era necessário dar-lhes uma ordem. O sinal mais leve foi suficiente para ele. Ele deixado para realizá-lo como a expressão da vontade de Deus, com a simplicidade de uma criança. Félix obedecia como uma boa criança aos seus superiores. Ele não fez nada de escondido, não derrotou ou humilhou ou desprezou qualquer um dos seus irmãos. Félix julgava sempre querer o melhor, sempre se abaixava diante dos seus superiores. Quando ele estava fora da obrigação, tomar uma decisão por si só, que não sofreu com tarde, ele iria enviá-lo em seu retorno para a provocação do pai guardião, e não encontrou prazer no bem que ele tinha feito, somente depois que ele deu o seu consentimento. O espírito de obediência perfeita tinha tanto controle sobre ele que ele sempre achados dispostos a fazer a vontade dos desejos de cada um. Félix sentia prazer em servir os outros. Félix sentia prazer em ver o outro feliz. Alguém o chamou, ele corria imediatamente, ele se apressava e assim dava pressa para servir aos outros, em responder o desejo dos outros. Ele respondeu a todos os pedidos com gentil consideração, não nunca apreciando
em relação a ninguém, nem desprezava os pequenos pedidos daqueles que assim o pedia. O rude, o mal-humorado, o impaciente, pelo contrário, ele estava sempre ansioso para ajudar a todos com muita alegria. Seus superiores teve que se abster de ordená-lo por puro brincalhão, como ele assim vivia e fazia com alegria tudo aquilo que lhe pedia. Quando Félix não queria que fosse executado em campo, porque o amor de se renunciar pelo amor de Deus não o advertiu, nem em tom, nem na intenção de quem lhe deu uma ordem. Félix apenas considerou a vontade de Deus transmitido através do canal de obediência para colocá-lo prontamente para servir melhor aos seus irmãos. Chegou em extrema velhice, como estamos falando, em aliviá-lo de sua tarefa pesada. O soldado de Cristo diz que deve morrer com as armas na mão, e o burro deve expelir sobre seu toco. A esta no violação que este bom soldado de Cristo morreu em 18 de maio de 1587, uma hora antes do pôr do sol. Ele tinha 73 anos. A água que repousa bonita e clara em sua superfície, no fundo do vaso, onde primeiro formou um depósito impuro, mantém a sua limpidez lá somente se você não agitar, e se não agitar, mas se ela não tiver pondo formado por depósito, podemos agitá-lo, permanecerá sempre bonito e claro. Assim é Félix. Quanto mais se agitava, quanto mais assim se ficava atarefado, mais calmo, mais sereno, mais puro, mais transparente se tornava assim esse homem de Deus. Esta comparação se aplica a São Félix de Cantalice. Seu trabalho o jogou no máximo ativo, o mais dispensador que um religioso pudesse liderar. E, no entanto, havia nele sempre a mesma simplicidade, sempre a mesma piedade, sempre a mesma maneira virtuosa de dizer e fazer, a mesma caridade, sempre pura, de boas maneiras, sempre bom brincalhão, brilhante, sempre o mesmo impulso para a prática da obediência e pobreza perfeita, a mesma prudência e a mesma paciência, pensam sempre em servir de bom zelo e com bom amor. Félix, o homem santo, bondoso, obediente, homem de fé e assim triunfante no amor, ao serviço,
ao nosso Senhor. Que Deus abençoe você pela intercessão de São Félix, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.